Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender a descobrir os elétrons da camada de valência olhando para a tabela periódica. Eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química, criei esse canal para você aprender, revisar e treinar essa ciência incrível. Fique à vontade para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos lá. Por que que tem essa pergunta na química, né? Você vai ouvir muito isso. Os elétrons da última camada, os elétrons da camada de valência. Por quê? A camada de valência é a camada mais externa, tá bom? Mas por que tem que saber a quantidade de elétrons que tem nessa camada? Veja só. O átomo se comporta como esse desenho aqui que você está vendo, tá? Tem uma região central, onde representa o núcleo do átomo, né? E aqui dentro do núcleo do átomo, a gente tem duas partículas, os prótons, certo? E os nêutrons. Pronto, próton e nêutron está aqui dentro do núcleo. Os elétrons, eles estão nessa região aqui, que a gente chama de eletrosfera. E essa região, ela foi identificada através da letra, a partir da letra K do nosso alfabeto. Ó, K, L, M, N, O, P, Q. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui algumas bolinhas para representar o elétron, tá? Eu vou colocar uma bolinha aqui, vou colocar outra aqui e vou colocar outra aqui. Aí você vai entender essa história de elétrons da camada de valência. Veja só. O núcleo do átomo, ele se comporta como se fosse o ímã, um ímã e um metal, o ferro, por exemplo. Quanto mais próximo o metal está do ímã, maior vai ser a atração, né? A tendência é ele se aproximar mais. Aí veja só, ó. Imagine você a interação do núcleo com esse elétron daqui. Não é bem maior? Não é isso? Porque está bem mais próximo. Agora, olhe com esse, ó. Já é um pouco bem menor. E fica menor ainda se você distanciar cada vez mais. Tá vendo? Então é por isso que tem essa história do elétron da última camada. Veja só. Quando a gente vai fazer a ligação química, a gente vai pegar os elétrons que estão mais distantes do núcleo. Por quê? Porque a interação do núcleo é menor. Você pode mexer nesse daqui? Poderia mexer, mas a energia para mexer nesses caras aqui, que estão mais próximos do núcleo, é uma energia muito, muito grande, tá? Aí, a gente mexe nos elétrons da camada de valência, que são os elétrons que estão na última camada, que é a camada mais externa, tá bom? Então, é nessa camada aqui que eu vou mexer para tirar elétron, colocar elétron, tá certo? Aí é por isso que você precisa saber quantos elétrons tem na última camada. Agora, como é que faz para descobrir os elétrons da última camada? Tem dois jeitos. Tem com o diagrama de Linus-Pauling, certo? Que você, depois desse vídeo, você vai assistir como é que eu faço para montar e usar o diagrama de Linus-Pauling, tá bom? E tem usando a tabela periódica, que é bem mais prático, tá? Mas vestibulares como o FUVEST, o Enem, não tem tabela periódica. Então, você tem que usar o diagrama de Linus-Pauling. Mas, se na sua prova do colégio, se no seu vestibular tem tabela periódica, use e abuse da tabela periódica. Tá bom? Então, como é que faz? Veja só. Aqui em cima, na tabela periódica, eu tenho uma numeração. Se a sua tabela não tem essa numeração, não tem problema. É só você contar. Ó, essa coluna é a coluna 1, coluna 2, a 3, a 4 e assim vai. Vai até 18, certo? Essa numeração que eu coloquei, que você está vendo aqui na minha tabela, a gente chama ela de grupo. Grupo ou família, tá bom? Aí veja só. Todo mundo que está aqui no grupo 1, certo? Você tem, ó, um elétron na camada de valência. Tá certo? Então, grupo 1, um elétron na camada de valência. Vamos lá. Grupo 2. Todo mundo que está aqui no grupo 2, certo? Tem quantos elétrons na camada de valência? Ó, quem está no grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. Grupo 1 tem 1, grupo 2 tem 2. Todo mundo que está aqui nessa região aqui, ó,
Todo mundo que está nessa região aqui, que representa os metais de transição, e os metais de transição interna, aqui são externa, aqui é interna. Todo mundo que está aqui também tem dois elétrons na camada de valência. Tá certo? Aí quando chega aqui, do meu lado direito, aí é um macete. Veja só, aqui eu tenho o grupo 13, certo? Aí o que é que a gente vai fazer? Ó, deixa eu fazer aqui. Grupo 13. Você vai tirar o número 1 da frente e você acabou de descobrir que quem está aqui tem 3 elétrons na camada de valência. Não é fácil? A mesma coisa é aqui, ó. Grupo 14, 4 elétrons na camada de valência. Grupo 15, 5 elétrons na camada de valência. E assim vai. Então é desse jeito que você encontra os elétrons na camada de valência. Ó. Grupo 1 tem um elétron, grupo 2 tem 2 elétrons. O pessoal aqui do meio e esse pessoal aqui de baixo também tem 2 elétrons na camada de valência. E o pessoal aqui, ó, do lado direito, é só você tirar o número da dezena que você vai encontrar os elétrons da camada de valência. Então, vai ficar assim, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Viu que é fácil? Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você chegou aqui nesse vídeo, por favor, coloca aqui. Química é fácil. Coloca aqui para mim saber que você chegou até esse momento do vídeo, que isso é muito importante para a gente continuar fazendo mais dicas sobre a tabela periódica. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.